Beleza. Irmãos, boa noite mais uma vez. Mais uma quarta-feira. Como foi rápido. Eu tenho a impressão que eu vi vocês quarta-feira passada. Já de novo, quarta-feira aqui. Dizem que o mês de janeiro é eterno. O nosso dinheiro que é curto, o mês não é eterno não, tá? Ele está até passando rápido, que é um mês de 5 semanas. É um mês bem longo mesmo. Mas deixa eu abrir aqui para nós. A nossa proposta de hoje é darmos continuidade aos exemplos de obediência. A gente falou sobre... Nós demos os conceitos, né, no primeiro estudo. Depois, no segundo estudo, relembrando mais uma vez, nós vimos com o nosso irmão José a obediência como alicerce da família. Na semana passada, nós começamos a ver alguns exemplos de obediência na Bíblia. Então, se você se lembra, nós vimos o exemplo de Daniel, depois nós vimos Josué e vimos o exemplo dos exemplos, que é Jesus. Mas a Bíblia é farta de bons exemplos de obediência e de exemplos de desobediência também. Então, nós vamos ver mais 3 personagens essa noite, que são exemplos de obediência ao Senhor. São pessoas que não tiveram chamados fáceis, não. Deus não deu tarefa simples para essas pessoas, não. Mas elas obedeceram. Mas ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, não foi aquela obediência assim, de pronto, houve medo. Irmãos, obedecer dá medo. Principalmente ao Senhor. Primeiro que entregar tudo ao Senhor é muito difícil. Porque quando a gente entrega tudo ao Senhor, nós ficamos sem nada. No sentido de, nada está sob o nosso controle quando nós entregamos tudo no controle do Senhor. E é difícil, não há o ser humano, existem talvez aqueles que vão lidar com a questão com um pouco mais de facilidade, outros não, mas não existe o ser humano que possa se levantar ousadamente e dizer que é muito fácil obedecer ao Senhor. Principalmente que aquilo que o Senhor propõe a nós, como obediência, está na contramão daquilo que a gente de fato deseja fazer. Nós amamos ao Senhor, nós queremos ao Senhor, mas a nossa carne, e a Bíblia afirma isso, ela luta o tempo todo contra as vontades do Espírito. Então, nem sempre o querer é o efetuar. Aquele que faz tanto querer quanto efetuar é o Senhor nas nossas vidas. Mas a gente não, a gente tem que ser honesto, que a gente tem dificuldade de atender certas ordens, porque elas vão de contra a nossa vontade, ou porque elas são ordens que aparentemente parecem muito difíceis de ser cumpridas, elas são um desafio para nós. Mas eu acho que se o Senhor nos pede, é porque é possível fazer. Deus não pede ao homem nada que ele não possa fazer. A Bíblia é muito clara, tudo que for possível a você fazer, Deus não vai mover uma palha. Às vezes a gente quer, até abrir um parêntese aqui agora, às vezes a gente quer algumas coisas de Deus, mas a gente quer ficar parado, sentado. As bênçãos me seguirão. Isso é coisa de louvor, irmão. Não é bem assim, não. As bênçãos te seguirão se você... Porque quando Deus chamou Abraão, ele disse assim, num dado momento para ele, Abraão, eu quero que você queira ser uma bênção. Então, olha só, eu quero que você queira, você precisa querer. Eu quero e posso fazer de você uma bênção. Mas ele diz assim, eu quero que você queira. Em outra ocasião, Jesus foi ali conclamado por um cego, e ele chega perto desse cego e faz a pergunta óbvia, talvez no nosso entendimento, uma pergunta bestial. Jesus fala para ele assim, o que queres que eu te faça? Aí talvez a gente olhe e fale assim, está falando sério, Senhor? O cara é cego, meu irmão. Ele sabe que você pode curar a cegueira, ele quer ver. Ele, não, o que você quer que eu te faça? Existem coisas que a gente precisa dizer, por mais que Deus saiba
Deus sabe, mas você quer mesmo aquilo que Ele pode fazer por você? O que você quer? Diz para Ele. Diz para Ele. Então, tem coisas que a gente precisa dizer. Deus sabe tudo. Não tem nada. A Bíblia diz que antes que chegue palavra na nossa boca, ainda a palavra não chegou na nossa boca, e o Senhor já conhece. Então, Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Tá bom, fala para mim, o que você quer? Fala para mim, fala. Então, a gente tem que falar, né? Abrindo aí o nosso primeiro slide, ano da obediência. Depois, Moisés, não tinha como não falar dele. Hoje eu fiz ao contrário. Semana passada eu peguei 2 personagens do Velho Testamento e Jesus no Novo, né? Hoje eu vou fazer o contrário. Moisés é o único personagem do Velho Testamento que a gente vai ver, e tem 2 do Novo também, assim, feríssimas, né? São referências para nós. Antes, vamos ler lá o capítulo 3 de Êxodo, até o versículo 15 ou 16. Vão passando que eu vou ver, mas eu acho que é até o 16. Vou ler para os irmãos e prestem bem atenção. Isso aí é a chamada de Moisés. Moisés, até então, não era ninguém, era um pastor de ovelhas, pastoreava ali as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele recebeu uma chamada, recebeu uma chamada à obediência, e a gente vai ver um pedacinho dessa história aí, o início dessa chamada. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Algo extraordinário, né? Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês.
esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Volta para o slide, o 2. Moisés, ele foi chamado por Deus para tirar os israelitas do Egito. E em Êxodo 3,14, que a gente acabou de ler, apesar da sua relutância inicial, Moisés obedeceu a ordem de Deus e conduziu os israelitas para fora do Egito, através do Mar Vermelho, em direção à terra prometida. Vamos parar aí. Perceba a narrativa do texto. O cara, perto da estrutura do Egito, é um Zé Ninguém. É um homem comum. Moisés é um homem comum. Não refere-se o texto se ele é um homem letrado, se não é. Mas Moisés, até ali, com o seu... conduzindo o rebanho do seu sogro, é um homem comum. Vamos voltar porque letrado ele é, porque ele foi criado no Egito. Então, letrado sempre, foi criado no meio dos nobres, ele aprendeu tudo sobre o Egito, tudo. Moisés, lembra daquela historinha que a tia conta na classinha, da criancinha que foi botada no cestinho, no rio Nilo, e aí a filha de Faraó achou aquela criança, projeto de Deus, é esse aí mesmo, esse mesmo Moisés. Os irmãos sabem, e os amigos que não sabem, a gente vai recordar, que Moisés teve que, sair fora do Egito às pressas, abandonar tudo aquilo. Ele foi criado como príncipe, como segundo filho de Faraó, foi criado como um príncipe, Moisés. Mas ele estava já angustiado com a maneira como ele via os egípcios serem tratados, a forma escrava da pior espécie. Os israelitas eram muito explorados no Egito, muito, 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 muito. E aquele clamor estava chegando ao Senhor, e a gente sabe, quem conhece a história, de que Moisés, aos olhos de Moisés, aquilo já não é bom, ele começa a ficar incomodado com a maneira como o povo está vivendo, e aí ele vê uma injustiça lá, resolve matar um dos egípcios lá, pegou o cara, deu uma sacudida geral nele, matou, e isso criou um transtorno danado. Ele fugiu do Egito, resolveu não ficar naquela estrutura mais, e aí nas suas andanças resolveu ajudar o seu sogro. O que o texto está fazendo nos dizer com relação à obediência é que esse alguém comum, que agora resolve viver uma vida comum, já que ele não podia fazer nada de extraordinário ou grandioso na mente dele pelo seu povo, ele então, fugindo dali, poupando a sua vida, ele se torna um alguém comum, fora do principado já, sem qualquer privilégio mais. Ele se torna alguém comum que vai arrebanhar o rebanho de ovelhas e animais do seu sogro. Só que nosso Deus é um Deus estratégico, e é um Deus que sempre vai usar o seu melhor dentro do plano dele. Irmãos, quando Deus escolhe alguém, Ele sabe por que Ele escolhe aquele alguém. Nós sempre seremos escolhidos para os lugares adequados a nós. Entendam isso. Olha quem Ele escolheu. Não tinha melhor pessoa para Ele dar a tarefa. Alguém que já esteve lá, sabia exatamente como funcionava o regime dentro do palácio de Faraó e sabia muito bem o que estava acontecendo com o povo de Israel. Percebam que quando Deus tem um projeto, tudo que acontece vai colaborar, coadunar para que esse projeto se realize. Deus está ouvindo o clamor do povo e Ele precisa usar alguém para libertar o povo daquilo ali. É como se Deus fosse assim: basta, não, Israel não vai mais passar por isso não, vou arrancar todo mundo de lá, que eu tenho poder para isso, vou arrancar todo mundo de lá. Só que eu vou usar alguém para isso, alguém vai liderar esse projeto, e eu prometo que eu vou estar com essa pessoa, basta. Então, quando Moisés está ali,
e ele tem a sua atenção chamada por um fenômeno. Olha como Deus faz. Deus faz acontecer um fenômeno. Ninguém sabe como a sarça começou a queimar. E ninguém sabe, inclusive Moisés fica admirado de tentar entender, meu Deus, como que ela está ali no meio do fogo, mas ela não está queimando, ela não está se consumindo. E a sarça se consumiria, num modo comum, ela se consumiria facilmente com fogo. Como assim? Aquilo já é algo extraordinário que chama a atenção de Moisés. Ele, opa, fica aí, rebanhozinho, que eu vou ver isso aqui, que isso aqui tem uma coisa diferente nesse negócio aqui. E aí, da sarça ardente, ele ouve uma voz que vai dizer para ele assim, vai chamar ele pelo nome. Obedientes, o Senhor te chama pelo nome, Deus conhece seu nome. Quando Deus estiver te chamando, não diga assim, não, eu estou chamando a irmã Eliana, vou passar por Sidney. Não, ele não vai dizer assim, você aí. Não, ele vai dizer assim, Eliana, Eliana. Não falou Sidney, ele chamou a você. Deus sempre tem tarefas individuais. Dentro do projeto de Deus tem tarefa para todo mundo. E Deus vai te chamar segundo as suas habilidades. Não que nós tenhamos autoridade ou força muitas vezes para realizar um projeto de Deus. Olha o que ele diz, eu estarei contigo, mas eu chamei você. Se eu te chamei, eu sei porque que eu estou te chamando. Aí, olha o que o texto vai dizer, que ele diz assim, Moisés chamou pelo nome. E aí, quando ele se volta para olhar o fenômeno mais de perto, ele... Observa aí que o lugar que tu está pisando é santo, tira essa sandália aí. Entra na minha presença desnudado, que você não está entrando na presença de qualquer um. E aí, quando Deus chama a Moisés, ele fala assim, rapaz, estou vendo o sofrimento de Israel no Egito. Egito, lugar que Moisés conhece muito bem, nascido e criado no Egito. Estou vendo o sofrimento no Egito, está bom isso não. Para mim já deu. Vou arrancar todo mundo de lá. Vou arrancar. Aí eu queria que você fosse lá em meu nome e dissesse para Faraó que já deu já. Irmãos, eu entendo Moisés, até eu ia tremer na base. Primeiro, que ele já estava jurado lá por ter matado um egípcio. Aí Deus ousadamente diz para ele assim, você precisa voltar lá, você não vai falar com qualquer um não, filhinho. Você vai falar com o Faraó. E vai dizer que eu disse. Aí ele falou assim, aí ó Moisés, apesar de saber com quem estava falando com ele, ó Moisés, amedrontado. Eu não sei se dá para fazer isso não. Tá, mas se fizer isso, ele nem falou nem Faraó. Ele falou assim, quando os israelitas perguntarem, quem me enviou aqui, o que eu digo? Aí ele falou assim, nada demais. Só vai dizer que o Deus dos antepassados dele, mas deixa eu dizer, os antepassados só para, vou ficar assim, né? Bem claro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó te enviou aqui. Tipo assim, se ele for um cara antenado nos acontecimentos anteriores, ele vai saber exatamente quem é esse aí que você está falando. E se o povo tiver antenado também vai saber exatamente de quem está falando. É só isso aí só que você tem que falar lá. Mas se ele perguntar o seu nome, diga que o eu sou, o que sou, mandou você aqui. Percebam que às vezes o Senhor vai nos dar uma tarefa que vai exigir de nós obediência, que de fato aos olhos parece improvável, impossível, tarefa difícil. Você olha e você fala claramente assim, Senhor, onde está a minha capacidade para fazer isso aqui? Deus olha e fala assim, nenhuma de fato. Estou olhando aqui, realmente. Mas o que eu estou dizendo é que você vai em meu nome, e eu estou prometendo, eu vou com você.
Eu não estou dizendo para você ir lá em meu nome, eu vou ficar aqui, você vai chegar lá em meu nome, apesar das credenciais, que só as credenciais já ia me dar medo. Apesar das credenciais, eu estou dizendo que você vai falar, mas eu vou estar lá. Só diz que eu sou o que sou, filhote. Esse é o meu nome de geração em geração. Então, se hoje alguém te perguntar, porque no seu ato de obediência você vai fazer algo tão extraordinário, você só vai falar assim: o eu sou o que sou me mandou. Que ele disse que esse é o nome dele de geração em geração. Quem é esse? Ah, só o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. No nosso caso, tem outras tantas referências. Olha, Deus de Moisés, Deus de Jonas, o Deus que é Deus, o Deus menino, o Deus Jesus, Deus de Paulo, Deus de Pedro, esse aí, o Deus de Billy Graham, as referências do século passado para nós, Deus de Spurgeon, Deus de C.S. Lewis, é em nome desse daí que eu vim. Já vão saber já. Quando ele falar, filho, é estrago na certa, ele vai fazer acontecer. Então, a obediência de Moisés à vontade de Deus permitiu que ele fosse o quê? Usado, e foi de qualquer forma? Não, poderosamente por Deus para realizar milagres e conduzir os israelitas à liberdade. Perceba que a gente não está falando de uma sequência de fatos qualquer. Ele chegou lá e teve que falar com o faraó endureceu o coração, porque isso era coisa de Deus mesmo, o faraó tinha que endurecer o coração, porque Deus queria que fosse assim, também os israelitas nessa era assim, facinho, senão não iam valorizar. Mas o que se sucede a essa obediência é a abertura do Mar Vermelho, aqui ó, rasgou aqui ó, o mar, botou tudo para cima. Lembra do Jordão semana passada? Abertura do Mar Vermelho, passando pé seco, no oceanaço, mar por mar. Maná no deserto. Ainda no Egito, enquanto estava no processo de libertação, Deus mandou as pragas todas, pegou em nenhum israelita. A última praga foi a pior, que foi a morte dos primogênitos. Ele matou inclusive o primogênito de Faraó, sem dó nem piedade, que Deus é desses. Mas livrou lá dos israelitas. Deus que fez nuvem para guiar à noite, sol para guiar de dia. Quando o povo passou em mais enxuto, vem Faraó e a galera toda, Deus olhou para o mar e falou assim: já pode voltar para o lugar. Pode voltar para o lugar. Nem Faraó, nem nada. Porque o eu sou mandou. Quando te perguntarem, diga que o eu sou o que sou foi que mandou. Você vinha aqui, acabou, não quero ver mais Israel sofrendo, não. Mas percebam que para Moisés, e assim seria para nós, seria tarefa fácil, nada. Já pensou hoje Deus virar para você e falou assim: ô Caio, tem um serviço aí para tu ir. Serviço do reino. Fica tranquilo que eu vou estar contigo. Qual o serviço do reino, Senhor? Então, dá um pulinho ali, Gaza. Ali na faixinha de Gaza. Faixinha de Gaza. Uma coisa fácil que é faixinha de Gaza. É Israel de um lado, Hamas de outro, com toda a galera que apoia Hamas. Só tem esse povo aí. Vai lá no meiuca, na meiuca, e diz para ele que acabou. E diz que fui eu que falei. Tu vai lá, Caio, de boa? Lá na meiuca? Dizer para eles assim: ó, o Deus de Israel mandou vir aqui e falou: acabou isso aí, meu irmão. Vai lá, Caio, corajosamente lá na meiuca, obedecer ao Senhor. Se ele disser assim: ó, o Deus que abriu um mar vermelho, abre outro mar aqui, está mandando tu ir. Tu vai de boa, assim? Se ele falar que está contigo, tu vai, né? Tu é corajoso, hein? Rapaz. Aí chama Renato e fala assim: Renato, tem uma missão para tu, boa. Mandar você lá na Coreia do Norte.
Aquele gordinho de olhinho puxadinho, o Kim Jong-un, ele só tem uma quantidade de ogivas nuclear que pode destruir uns 3 planetas só. Coisa fácil. Nem é uma ameaça tão grande assim. Ah, ele enriquece urânio como enriquece pó aí para você botar em pólvora. Coisa fácil, né, irmão? Então, imagine chegar lá no Kim Jong-un, dizer assim, meu filho, vim aqui. Primeiro que tem a mulher, ele não ia nem te atender, que ele não fala nem com os homens de lá, que ninguém pode falar com ele. Mas chegar lá, mulher brasileira, vai falar assim, minha filha, até corajosa. Mas Deus te mandar lá no Kim Jong-un falar assim, vai, porque o eu sou está com você, pode ir lá. Fala para ele, acabou isso aí, acabou essa ogiva aí para mim. É como estourar um estalinho, aquele estalinho da caixinha, né, irmão Antônio? E para Deus é assim, mas será que a gente vai? Então perceba que não foi algo qualquer o que o Senhor pediu a Moisés. Então a obediência de Moisés, nesse sentido, é algo extraordinário. Porque ele foi chamado para uma tarefa muito difícil, ele só ia encarar só Faraó e um exército poderosíssimo. A potência do mundo daquela época era o Egito. Deus falou, acabou, ninguém vai ser escravo, mas aí não. Egito não funcionava sem os escravos. Olha o que Deus fez, é tirar toda a força de Faraó. Que isso, eu sem meus escravos, sou nada. Não, pode tirar eles daqui. Não, saiu o povo de Israel, filho, está mexendo com qualquer um, não. Está doido? Você é louco? Não, manda para cá. Estou mandando um gaguinho aí. Diz que Moisés era gago, era? Será? Estou mandando um gaguinho aí. Ou é melhor tu ouvir ele. E a mancha de sangue lá na água, Simone? Eita! Deus é poderoso. Então, a obediência de Moisés não foi algo qualquer. Deus fez muitos milagres e prodígios, e o texto que a gente leu, Deus está dizendo para esse cara, eu vou fazer muita coisa, tu vai ver muita coisa acontecer. Eu vou usar você para que eles vejam muita coisa acontecer. Deus deu muita autoridade para Moisés pela sua obediência. Então, a obediência de Moisés nos mostra a importância de estarmos abertos ao chamado de Deus em nossas vidas. Moisés inicialmente tentou resistir, até eu. Estou falando aqui com essa facilidade que não foi eu. Mas se Deus me chama assim, tá, tu é o eu sou, mas eu não sou nada não. Mas igual chegar lá em Faraó e dizer para ele assim, liberta o povinho aí, não sei quantos anos cativos. Tá, é louco. Mas Moisés inicialmente tentou resistir ao plano de Deus, mas acabou optando por obedecer. E aí foi usado de maneira poderosa. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que às vezes a gente quer experimentar algo de Deus como ser usado poderosamente, por exemplo. Será que hoje, se eu, Gessilei, orar, eu consigo obter a cura de alguém? Será? Sim, porque o Senhor é poderoso para te usar. Mas a gente precisa fazer opção, entender o que a manifestação do poder de Deus através de nós perpassa necessariamente pela fé e pela obediência. Primeiro você tem que crer que Deus pode fazer aquilo ali. Ele vira para Moisés e fala assim, meu filho, é o eu sou que está mandando você ir, fica tranquilo. Eu posso fazer o que eu estou dizendo para você que eu posso. Eu só quero que você queira ser uma bênção para Israel, Moisés. Tu quer ser uma bênção para Israel? Tu quer? Quero, então, tranquilo, fechamos a nossa parceria. Então, nós só vamos experimentar, muitas vezes, o sobrenatural de Deus quando a gente optar pela obediência. Claramente, Senhor, eu não tenho capacidade, que o Senhor está me pedindo é algo, mas se o Senhor vai, e se o Senhor vai fazer, então eu vou. Eu vou. O segundo personagem. Maravilha, esse camarada... Alguém conhece? Vamos ler Atos 9, só o início da chamada ali, né? Atos 9. Esse que é Paulo e Saulo, e não há diferença no nome, tá? É porque numa língua se falava de um jeito, na outra de outro. Coisas que a gente descobre no seminário, acho que tinha a ver com o chamado, mas não tem.
Saulo, Paulo, mesma conotação, só usada de forma diferente, em línguas diferentes. Aí, esse camaradinho era o tipo de camaradinho assim, se ele estivesse passando aqui no nosso bairro agora, duvido que essa igreja está aberta. Tá não, filho. Ele era uma espécie de milícia da atualidade. Estava não. Isso aqui estava fechado agora. Ia mandar metralhar todo mundo. Mandar prender. Que história é essa de, em nome de Jesus, o quê? Manda fechar essa igreja Batista do Parque Celi. Isso aqui estava aberto não. Você não estava aqui não, filho. Ele recebia autoridade das autoridades para ir nas sinagogas, chamavam-se sinagogas, nas igrejas, e mandar fechar tudo. Não, essa não é a religião do império, não, filho, não. Pode não. Era um perseguidor ferrenho da igreja. Alguém assim, com as melhores credenciais que um ser humano comum podia ter, Paulo tinha. Pensa em tudo assim que credenciasse ele na época, o cara era o cara. Aí no projeto de Deus, que Deus tem uns projetos assim, estava assim, e estou precisando desse rapaz aí. Estou precisando dele. Ele tem umas características boas para o evangelho chegar aos gentios, que somos nós, os não-judeus. Tem que ser alguém com a ousadia desse cara, com a mesma ousadia que ele fecha a igreja, ele vai abrir. Esse é o meu projeto para ele. Com a mesma ousadia que ele fecha a igreja, ele vai abrir, porque esse que é o meu projeto para ele. Mas quem vai cuidar dele primeiro sou eu, porque quem chama é quem? O Senhor. Aí o texto vai te mostrar como é que o Senhor chama Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, quando se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Ele queria ir para Damasco para zoar o plantão, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, esse termo ao caminho era como era chamado o evangelho, tá? O evangélico, o crente, era chamado aqueles do caminho, por isso que ele usa esse termo. Os que pertencem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, sempre parecido, desafio para os grandes é sempre parecido. Deus bota a vozinha dele para ser ouvido e chama pelo nome. Ele falou para o incircunciso assim, Saulo, Saulo, chamou pelo nome, o homem ficou doido, o homem está no cavalo, ficou doido. Quê? Por que você me persegue? Deus foi pessoalmente falar com ele. Espera aí, vai à igreja, não vou, eu mesmo lá falar com ele, pode deixar. Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, pode passar. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse termo é correspondente, o eu sou antes de Jesus, não é assim, eu sou fulana, eu sou Bertana. Não, eu sou, lembra do eu sou o que sou? É o mesmo que está se apresentando. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo achava que ele estava perseguindo aos do caminho, a igreja não, ele estava perseguindo o próprio caminho, e o caminho agora aparece para ele e diz assim, que está vendo, meu querido? Paz, levanta-se, entra na cidade, aí já dá ordem, já levanta dando a ordem. Irmão Antônio, Deus já apresenta as credenciais, já vai dando ordem. Levanta, entra na cidade, alguém dirá a você o que você deve fazer. Ou é o cara que já tinha perseguido um monte de gente, está entrando na cidade de Damasco, com carta para perseguir, recebe uma visitinha tranquila, só do eu sou. Visitinha tranquila, do eu sou pergunta, qual é o teu problema comigo, meu querido? Vamos fazer as pazes, agora tu vai fazer o que eu vou mandar para você. Agora o homem já entra na cidade, não é para fechar a igreja não, espera aí que vocês vão entender a história, passa.
Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. O assunto era com Saulo, o resto era massa de manobra. Estava indo ali porque ele era o chefão. Não, vou falar com o chefão. Vocês não podem falar com o chefão, mas eu posso. Eu vou lá falar com o chefão. A galera ouve, sabe que é uma voz diferente, mas não está vendo, porque o problema de Deus não é com aquela galera, é com Saulo. Passa. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Vai. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, jejum, oração, sem ver nada. Deus é tranquilo. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Passa. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Eita, mas que radical, né? O homem estava orando, gente, mas passa. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha que extraordinário. Era tão extraordinária essa chamada obediência. Ele ouve a voz, ele tem visão a respeito daquilo que Deus vai fazer. Olha só, Deus chama Ananias numa visão e fala assim: chega mais, Ananias. Vai no lugar assim, assim, tem um camarada de Tarso lá te esperando, vou dizer para você o que você vai fazer com ele. Enquanto Ananias está indo, Paulo recebe a visão de que ele receberia a visita de um Ananias, mandado por Deus. Por quê? Porque ele estava orando. Eita, olha. Pentecoste puro, passa. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido, sempre tem um negócio para dar para trás, né? Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Amém. É meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Ah, mas ele vai saber. Esse vai aprender bonitinho. O que é sofrer? Só vai lá e faz o que eu mandei, filhinho. Esse é para mim o quê? Vaso escolhido. Quando Deus escolhe, nós não podemos rejeitar, porque não é o que nós vemos, é aquilo que Deus vê e aquilo que Ele pode fazer. Eu realmente, se eu tivesse um Saulo no meu tempo, eu soubesse a vida pregressa desse cara, esse camarada entrasse aqui e me dissesse: ó, recebi uma ordem de Jesus, eu ia demorar a acreditar. Falei assim: você é louco. Ele entrasse aqui, o pastor falou assim: vou dar essa função aqui, pastor, você é louco. Você está sabendo quem é esse cara aí, que o senhor vai dar a função aqui na igreja? Só que Deus já tinha falado com o pastor, tinha falado com ele: filho, esse é para mim vaso escolhido. O que eu fiz com você, eu faço com ele. Eu não mudei tua vida, muda dele também, filhote. Isso é mole para a gente. Nós não determinamos quem pode e quem não pode, é o Senhor quem escolhe. É o Senhor quem capacita, é o Senhor quem muda, é o Senhor quem diz, é o eu sou o que sou, que está no comando. O que a gente tem que fazer? Obedecer. Aí, o texto sobre Paulo fala assim: Paulo foi um escritor e missionário prolífico, que viajou extensivamente para espalhar o Evangelho. Em Atos 26, 19 e 20, Paulo diz: portanto, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
mas anunciei primeiro aos que estão em Damasco e em Jerusalém e em toda a região da Judéia, e depois aos gentios, para que se arrependam, voltem-se para Deus e pratiquem obras próprias do arrependimento. Apesar das dificuldades e perseguições que enfrentou, Paulo permaneceu obediente ao chamado de Deus para espalhar o evangelho a todas as pessoas. Esse camaradinha, vocês não medem o que esse camarada passou para que eu e você, literalmente, eu e você que estamos aqui, pudéssemos receber o evangelho. Vocês não medem. Quando Deus falou assim, eu hei de mostrar para ele o quanto ele vai padecer por causa do evangelho. Deus não estava brincando. Paulo teve a sua vida, teve tentativas de ceifar a sua vida, assim, inúmeras. Sofreu naufrágio, açoitado, apanhou a beça, nego perseguiu, expulsou de cidade, o cara alvoroçou, mas seguiu ali fielmente. Aqui ele está sendo questionado pelo rei. Ele falou assim, rapaz, eu fui obediente à visão desde o início, não fui desobediente não. E anunciei primeiro aos que estão em Damasco, porque ali mesmo Deus fez um momento de preparação com ele. Ele teve o discipulado direto do próprio Deus. Ele foi discipulado por Deus muitos dias e acompanhado por discípulos e pessoas. Sabe o que é o cara sair transformado e assim, ninguém acreditar, né, irmão Antônio? O texto vai nos mostrar que ele sofreu a afronta de muita gente. E esse daí não é o perseguidor de Damasco, ele chegava perto do nego. Então imagine alguém sofrer uma transformação tão grande, experimentar algo tão extraordinário, e quando ele vai compartilhar, ele ser rejeitado, por conta daquilo que ele fez. Mas Deus, que não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, Ele nos molda e Ele prova que está conosco. Que Paulo provou de muitas perseguições, mas ele provou da presença de Deus. Quase tudo que você lê no Novo Testamento de extraordinário foi inspiração do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Efésios, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos, uma boa parte de Atos dos Apóstolos, que não diretamente escrito por ele, foi só isso só que ele deixou aí de legado. Passa. A obediência de Paulo vai mostrar para nós, então, a importância de permanecermos comprometidos com o chamado de Deus, mesmo quando isso significa enfrentar circunstâncias difíceis. Paulo enfrentou inúmeros desafios em seu ministério, mas permaneceu obediente ao chamado de Deus e, como resultado, foi capaz de impactar inúmeras vidas. E eu afirmo a vocês que, por conta do registro na palavra de tudo que ele escreveu, ele ainda vai impactar muitas outras centenas de vidas. Porque Deus faz assim, desse jeito, ao obediente. Paulo tinha tudo para desistir, sim ou não? Chegava num lugar, nego desdenhava. Chegava no outro, outro queria matar. Chegava não sei o quê. Ele poderia ter desistido dos gentios, não. Ele falou o quê? Agora vivo não mais eu, mas Cristo. E a vida que eu vivo na carne hoje, vivo-a como? Pela fé. E fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O cara agora amava Jesus de uma maneira extraordinária. Ele não queria mais saber. Porque o amor de Deus nos constrange. É um amor quando alcança, filho. E se Deus pode alcançar Paulo, pode alcançar qualquer um. Qualquer um. Para encerrar, Owen, Pedrinho. Pedro foi um discípulo fiel de Jesus que demonstrou obediência mesmo diante da perseguição. Esse daí também, rapaz,
Se nós pensarmos nas perseguições, não sei nem aí, ele pauta um parelhinho, né? Em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos foram instruídos pelas autoridades a não pregarem em nome de Jesus. O que acontecia com Pedro? Esse mesmo Pedro aí é aquele que negou Jesus 3 vezes. É aquele que a gente aprendeu na mensagem da semana passada, que disse assim: rapaz, eu morro contigo, tá doido, você é louco, Jesus, não te largo não. Aí Jesus olha e fala assim: tadinho, ele é bonzinho, mas ele, tadinho, muito inocente. Rapaz, eu digo a você que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Tu vai nascer de novo ali, fica tranquilo. Mas vai acontecer isso, não queria te decepcionar, mas vai. Tá é doido, Jesus, não andei contigo até agora para ti, não. E quando você lê a narrativa, é uma narrativa doída, porque o texto vai dizendo assim: 1 ou 2 testemunhas, irmão Antônio, reconhece ele. Esse daí não é aquele que andava com o Cristo, você é louco. Não, eu estava confundido. Pescador é tudo igual, é igual a galera marronzinha assim, igual a mim. É tudo igual. Confunde, tu olha assim, confunde, né? Eu não confundo esse monte, mas se tiver eu fêmea, se eu tiver abaixado, tu vai confundir, né? Mas se eu tiver em pé, não, tadinho, que era pequeno. Se confunde, nada, estava com ele, não, você é louco, estava não. Aí vem mais um grupinho. Rapaz, tu não é aquele camarada que dá uma cortada na orelha do outro. Você é louco, rapaz, nunca peguei em espada, eu sou um pescador, só peguei em rede. E uma terceira vez, Agora, quando ele se arrependeu, meu irmão, foi o melhor dos crentes. Está aí, aqui, a prova de obediência. Mas o homem só vivia em sinédrio. O homem pregava a palavra, o sinédrio chamava. Pode esse camarada aqui que eu quero saber com que autoridade, por exemplo, ele chega na porta chamada Formosa e vira para um camarada que é aleijado a vida inteira e diz assim: não tenho ouro nem prata. Um cara que mendigava. Ele olha para o cara que mendigava e fala assim: rapaz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta aí em nome de Jesus. Aí o texto diz que o cara não levanta não, ele salta de uma vez. Cara que nunca andou, meu irmão. Salta de uma vez e ele fica tão feliz que ele vai com alegria louvando. O nego falou assim: rapaz, que é isso que está acontecendo aqui? Bota esse cara aqui no sinédrio. Ele já havia falado de Jesus no Pentecoste, mais de 3.000 almas convertidas. O homem discorreu o plano de Deus da salvação assim, ó, até chegar na ressurreição de Jesus. Bota no sinédrio. Aí o homem está pregando em outro lugar. Ele e João bateram recorde de sinédrio. Nem o sinédrio aguentava mais ver eles. Aí açoitava e bate: não fala em nome de Jesus, não fala em nome de Jesus. Cara, não fala em nome de Jesus. Cara, não fala em nome de Jesus. E o que o cara mais falava era em nome de Jesus. Ele falou: nunca mais vou negar esse camarada 3 vezes, nunca mais. Aqui é obediência agora, eu vou obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não, é obediência. Falo mesmo. Esse Jesus a quem vocês perseguem é aquele que morreu por vocês, ressuscitou ao 3º dia. Rapaz, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou no meio dos discípulos. Ele já levanta de cara e mete assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele falou assim: bem-aventurado é tu, rapaz, que não foi coisa qualquer que te revelou, não, isso aí veio do alto. Pois eu te digo que tu és Pedro, reconhecendo quem ele vai ser. Que até ali ele não era, isso aí foi antes dele negar que ele falou isso. Eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra da confissão de que eu sou o Cristo, eu vou estabelecer a minha igreja. É isso que o texto diz, não é sobre esse fundamento Pedro, não. O texto está dizendo assim: tu és Pedro, tu é um cara que vai receber autoridade. Sobre esse fundamento de que eu sou o Cristo é que eu vou erguer a minha igreja. Que o fundamento é Jesus, não é Pedro? O fundamento é Jesus. Ele estava falando assim: sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre esse alicerce de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é que eu vou erguer uma igreja. Tu é Pedro.
Tu é o cara que vai experimentar isso aí, vai me ajudar, vai ser o precursor disso aí. É esse camarada aí. No entanto, Pedro respondeu, quando ele foi instruído lá pelas autoridades a não pregar, a clássica frase que conhecemos tão bem: importa obedecer a Deus do que aos homens. De boa, não vou calar, vou falar. A mesma coisa Daniel. Lembra na semana passada, quando a gente estava vendo Daniel? Daniel fez a mesma coisa. Rei, tranquilo, cumpre o decreto, faz aí o que você tem que fazer. Fato, eu não vou parar de orar 3 dias, que vocês acham, por motivo de não quero, por motivo de não sou obrigado, não vou parar. Pronto, acabou. Vou continuar orando. Pode botar aí na cova, se morrer tranquilo. Então, importava obedecer a Deus do que aos homens. Nunca mais, quando viveu a experiência de ter negado a Jesus, Pedro é alguém que volta atrás. Nunca mais. A partir dali, vocês vão ver Deus usar esse cara de uma maneira extraordinária. Tanto que ele é a pedra fundamental por catolicismo. Ele é a pedra fundamental. Maria é a construção. A pedra fundamental é Pedro. Eles acreditam assim, a Basílica de São Pedro no Vaticano, ela é firmada sobre essa perspectiva, desse texto mal interpretado, claro, mas... No entanto, Pedro responde, importa obedecer a Deus e não aos homens. Pedro escolheu obedecer à ordem de Deus e espalhar o Evangelho, apesar das possíveis consequências. A obediência de Pedro, então, vai nos mostrar a importância de obedecer os mandamentos de Deus, mesmo quando isso significar ir contra as autoridades humanas. Pedro reconheceu que sua lealdade era a Deus e não às autoridades, e estava disposto a sofrer por causa do Evangelho. Paulo, do mesmo jeito. Obedecer não é tarefa fácil, mas o Senhor está nos chamando à obediência. Se esses caras, que eram pessoas comuns como nós, porque, olha, eu não estava falando de ninguém extraordinário, com exceção de Paulo, que ele não era exatamente extraordinário, mas ele era um cara muito letrado, ele era da descendência de judeu, da descendência de grego, o cara tinha várias, ele tinha quádrupla nacionalidade, era um cara perfeito, com autoridade. Ele, quando ele cria numa coisa, ele cria de verdade, ele abraçava aquilo com a sua alma, com a sua vida. Quando ele perseguia, na sua ignorância da vontade de Deus, ele fazia aquilo com a sua alma, mas também quando ele se tornou perseguido, um propagador do Evangelho, ele fez isso com a sua vida, custasse o que custasse. Pode pegar todos os escritos de Paulo, ele sempre fala, Cristo é o fundamento. Se eu tiver que gastar a minha vida, eu gasto. Eu vou fazer o que for, ela não é mais minha, ela é dele. Foi ele que me chamou. O meu testemunho vem do chamado que veio diretamente dele. A gente sabe que para alguém receber o título de apóstolo, por isso que não tem apóstolos de lá para cá, isso aí é bobagem do homem. Vai botando os títulos, nada a ver com coisa nenhuma, bobagem do homem. O título de apóstolo era dado, primeiro requisito, ter sido chamado por ele próprio. E o último a ser chamado diretamente, que recebeu essa honra, ser chamado diretamente por Jesus. Jesus mesmo foi lá nele falar, foi Paulo. Então, o último apóstolo é Paulo. O restante é balela. Falo assim de coração mesmo. Balela. É o povo que vai se intitulando. Recebe apostolado, ninguém sabe de onde, ninguém sabe por quê. Para Deus não tem diferença nenhuma. Eu sou bispo, eu sou presbítero. Vocês sabiam que bispo, presbítero, pastor é a mesma coisa? É um negócio que vai fazer uma diferença só para ter pessoas sobre a sua rede. Bobagem isso. Títulos que o homem vai se dando, fazendo interpretações erradas da palavra. Mas não é isso que a gente quer falar. Você pode ser um Zé Ninguém, seja obediente ao que te basta. Que Deus está com o obediente. O resto.
Pedro era um borra-botas, pescador, iletrado. Escreveu 1 Pedro, 2 Pedro. João, pescador também, filho de pescador, irmão de pescador. Era tempestuoso, era um Boanerge, cara de fibra, tempestuoso, já ia quebrando tudo. Conheceu Jesus, virou o mais manso, o apóstolo do amor, escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João, e categoricamente é o João que recebeu a revelação de Apocalipse, categoricamente. Não se refuta isso, categoricamente. É o João que recebeu a revelação de Apocalipse. Só isso que Deus tornou ele. Coisa foca, né? Então, não são as suas credenciais dentro do reino que te habilitam ao projeto. São as credenciais de Deus. O que nós somos? Sujeitos comuns, que na obediência podemos experimentar o extraordinário. Só isso. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. O texto que nós lemos no início do culto aqui, de 1 Samuel 15, fala de alguém que rejeitou o Senhor e foi por ele rejeitado. Deus tem maior prazer no obediente e um desprazer completo no desobediente. Deus unge aos que Ele chama, está com Ele, mas se você rejeita Deus, também rejeita você. Simples assim, foi o texto que disse. Eu estou rejeitando o reinado de Saul, não estou mais com Saul, não. Saul está lá sozinho, filho. Sozinho, estou não com ele, não. Horrível essa sensação de ser rejeitado, né? Quem é que gosta de ser rejeitado aqui? Levanta a mão e sorri e diga amém. Ninguém. Jesus não gostou de ser rejeitado, por que você vai gostar? Deus não gosta de ser rejeitado, por que você vai gostar? Só que ao passo que a gente se comporta, Deus vai se comportando igual, tá bom. Não quero, obrigar. Obedecer, né, Simone? É melhor do que sacrificar. Se eu não posso fazer sozinho, preciso dele, tem que estar com ele, sim ou não? Sim, né? Vamos ficar em pé então, meus irmãos? Peguei aí 4 minutos do nosso estudo. A Raquel colocou aqui, a nossa secretária, um pedido de oração. Ah, sim, verdade. Orarmos pelo Ryan. Ryan contraiu dengue, está com muita febre, muita dor, tadinho. Os colaboradores, né? A Ryan é colaborador no trabalho aqui da Meirelle e do irmão Cristiano, e eles viram hoje, viu que ele estava realmente, foi confirmada a dengue, tá dodóizinho. Vamos orar pelo Ryan agora no encerramento. Todos aqueles que têm apresentado doença, eu vim de Campo Grande com a família, né, de carro, todos juntos, e eu estava falando para eles, às vésperas do acampamento, Satanás vai tentar de tudo. Aí você está falando assim, que isso, irmã, está espiritualizando a dengue? Não, mas ela não veio à toa, não, ela veio para desestabilizar mesmo. Né? E é isso aí, o pessoal que vai para acampamento aí, vocês serão provados, hein? Sejam resistentes, fortes e corajosos. Amém? Eu vou chamar a irmã Eliana aqui. Vem cá, minha querida irmã. Não esquece de orar pelo Ryan, nós vamos encerrar esse culto. Depois que a irmã Eliana orar, irmão Antônio quer falar alguma coisa, irmão? Quer? Então a irmã Eliana vai orar, só porque a gente tem o pedido do Ryan também, para a gente não quebrar esse ritmo. E aí depois os irmãos sentem mais um minuto. O irmão vai dar os recados dessa semana. Está quase terminando as férias do nosso pastor, então ainda tem o recado dessa semana.
e aí a gente vai estar despedido. Queria que a irmã, principalmente, intercedesse pela vida do Ryan, né? Tá? Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui em sua casa, Pai, casa de oração. E aqui nós viemos buscar a Ti, Senhor, entendimento da Tua palavra. Quando agora recebemos, Senhor, a Tua palavra através da Luciana, que mensagem boa, Senhor, que mensagem que veio aos nossos corações. Nós Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Agora, Senhor, eu venho aqui te pedir humildemente, no nome do Senhor Jesus, o Senhor veio abençoar o Raya, Senhor. Eu não sei quem, mas o Senhor sabe o que ele está passando, mas tem misericórdia dele, Senhor, do teu servo, ó Pai, pois precisa tanto de Ti, ó Pai. Mas o Senhor tem misericórdia, porque se o Senhor permitiu que ele contraísse essa enfermidade, o Senhor também está cuidando, ó Deus. E nós assim cremos, ó Pai, porque Tu és Deus, Tu és provedor, Tu és sabedor de todas as coisas. Nós só temos que Te agradecer por tantas bênçãos, por lutas também passadas, mas por muitas vitórias. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te louvamos, Te glorificamos, porque Tu és o nosso único Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Te agradecemos por todas as bênçãos. Despede-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, nos livra de todo o mal. Muito obrigada. Eu Te louvo e Te glorifico por tantas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.